Como nós estamos no mês da Reforma Protestante, e é impressionante como o segmento evangélico, na sua grande maioria, não faz a menor ideia do que foi a Reforma Protestante. É um tema ignorado, né? Em boa parte dos segmentos religiosos evangélicos. Mas diz uma frase que eu concordo, que diz o seguinte: quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Quem não conhece a história, e é por isso que talvez o segmento evangélico esteja repetindo hoje exatamente uma série de comportamentos que foram questionados pelos reformadores. Mas por não conhecerem a história, incidem nos mesmos erros, nos mesmos equívocos. Novas doutrinas vão surgindo e que são reproduções de heresias já refutadas nos 2000 anos de história da igreja. Infelizmente, o segmento religioso ignora a história. Parece que as coisas aconteceram, doutrinas são afirmadas de uma forma tão equivocada, ignorando todos os teólogos que já se debruçaram sobre o tema e que já falaram sobre eles. Então é importante, sim, que a gente gaste tempo para falar, todos os anos eu repito, este rito de falar sobre a Reforma Protestante. Seja aqui no sermão, seja nos cultos, seja nas classes, mas de recontar e relembrar a história da Reforma Protestante. Bom, como eu disse na semana passada, a Reforma Protestante, irmãos, foi o movimento, o acontecimento que estabeleceu a ruptura na igreja de nós que nos chamamos protestantes com o segmento cristão predominante à época, que era a Igreja Católica Apostólica Romana. Num tempo onde, ao longo da Idade Média, no tempo onde a igreja foi se corrompendo em heresias, em falsas doutrinas e em ritos sincréticos, absorvendo credos e crenças de outras crendices populares e assimilando isso como doutrinas da igreja. Num tempo onde o povo não tinha acesso e não tinha direito de ler as Sagradas Escrituras, porque a Bíblia permanecia como sendo um livro de exclusivo exame do magistrado da igreja. E o povo não tinha acesso ao exame das Sagradas Escrituras. Era obrigado a se submeter apenas àquilo que lhes era dito, a partir da interpretação que a igreja dava dos textos. E estas interpretações eram cada dia mais manipuladas para atender aos interesses cada vez mais políticos e econômicos da igreja, e muito menos religiosos e espirituais. O século XVI, final do tempo que nós chamamos da Baixa Idade Média, como eu disse, a Idade Média começa a ser contada mais ou menos ali no século V, e até o século X nós estamos naquilo que chamamos de Alta Idade Média. E depois do século XI até o século XV, é o período que nós chamamos de Baixa Idade Média, o declínio da Idade Média, crises, pestes e tantas outras coisas que foram acontecendo. E uma grande crise econômica, especialmente em toda a região da Europa.
E no século XVI nós estamos vivendo ainda resquícios de um antigo e extinto Império Romano, mas que naquele tempo, toda aquela região da Europa, França, Espanha, Alemanha, era conhecidos como o Sacro Império Romano Germânico. E havia um imperador do Sacro Império Romano Germânico. A reforma protestante de Martim Lutero passa pela gestão de pelo menos 2 imperadores, Maximiliano e Carlos V. Eu vou contar um pouquinho dessa história. Porque eu disse, a reforma não foi um movimento de um dia. A reforma foi um movimento de séculos. Que culminaram no século XVI, no simbólico, apenas simbólico, porque não foi naquele dia que aconteceu, no simbólico dia onde Martim Lutero envia suas teses aos bispos e fixa suas teses contra as indulgências no castelo de Wittenberg. E o que acontece então antes disso? Vamos voltar um pouquinho. Semana passada eu falei que houve uma ruptura no século XI, no ano de 1054, entre aquilo que ficou conhecida como a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica Romana. Então esta foi um primeiro cisma. Antes da Reforma Protestante, antes de separarem protestantes e católicos, havia se separado católicos do Ocidente e católicos do Oriente. A igreja armênia, grega, copta, egípcia, russa, ela se separa da igreja romana, formando a igreja católica ortodoxa do Oriente. E isso aconteceu no século XI. Portanto, já havia instabilidades internas dentro da estrutura da igreja. No século XII vão surgir 2 personagens que nós poderemos chamá-los de pré-reformadores. Um deles, muito conhecido e popular, o outro nem tanto, porque a igreja não conta a sua história. Porque um foi tornado santo pela própria Igreja Católica e o outro chamado de herege. E esses 2 personagens são Francisco de Assis e Pedro Valdo, que são contemporâneos. E os valdenses, como passaram a ser chamados os seguidores de Pedro Valdo, os valdenses se tornaram um grande e significativo movimento pré-reformador. E durante 3 séculos, os valdenses, eles resistiram, migrando, fugindo, sendo perseguidos pela Igreja Católica. Pedro Valdo não chegou a ser morto como herege, nunca foi capturado, mas teve que fugir de um canto para o outro. Valdo era o seu nome, que começou, veja, a primeira grande subversão de Valdo foi dar acesso à Bíblia às pessoas. Todos os grandes pré-reformadores e perseguidos tiveram a intenção de traduzir a Bíblia para a linguagem do povo. Isso era inadmissível para a Igreja Católica. E Pedro Valdo, com seus seguidores, e Valdo começou a dar acesso a pregadores leigos, ou seja, não clérigos, a pregarem o Evangelho. Isso era absolutamente proibido, porque apenas os bispos e os padres queriam deter o poder sobre a palavra e sobre o Evangelho. E depois de terem perseguidos, Valdo e seus seguidores vão até o Papa Alexandre III para pedir ao Papa autorização para que eles pudessem continuar pregando. E o Papa disse: vocês podem continuar,
desde que os bispos locais autorizem. Naturalmente, o bispo de Lyon e nenhum bispo autorizou que eles pregassem, mas eles insistiram em pregar o evangelho. Foram expulsos de Lyon e foram migrando de um canto para o outro. Quando proibido de pregar o evangelho, Pedro Valdo repetiu a frase do apóstolo Pedro, no livro de Atos dos Apóstolos, quando Pedro diz: importa obedecer aos homens ou obedecer ao Senhor? E foi por isso que Valdo passou a ser chamado de Pedro Valdo, por causa da citação que ele faz de Pedro no momento onde ele está sendo obrigado e proibido de pregar a palavra. Veja, nós estamos no século XII, entre o ano 1100 e o ano 1200 depois de Cristo. E é o período onde vivem Pedro Valdo e Francisco de Assis. Eles tinham uma coisa em comum: ambos eram de famílias ricas e abastadas. Pedro Valdo era um homem muito rico e abandona todas as suas riquezas para pregar o evangelho. Talvez a grande diferença de Francisco de Assis para Pedro Valdo foi exatamente o fato de que Pedro Valdo estava dando às pessoas acesso direto à palavra de Deus. E quando as pessoas têm acesso às Sagradas Escrituras e elas têm contato direto com o Evangelho, elas são tomadas de um senso de liberdade. E isso é inadmissível para a igreja política poderosa e economicamente condicionada, como era a Igreja Católica Romana medieval. Este foi apenas um dos grandes movimentos que nós chamamos de pré-reformadores, que aconteceu no século XII. E durou pelo menos 3 séculos. Portanto, dentro da igreja começa a haver um sentimento de mudança e de transformação, já a partir do início da Baixa Idade Média. Quando chegamos a partir dos anos 1300, no século XIV, vão surgir 2 outros personagens pré-reformadores importantes. O primeiro deles, inglês, chamado John Wycliffe. E o que Wycliffe faz? Traduz a Bíblia para a língua inglesa para que o povo tenha acesso. Mais uma vez, dar acesso às pessoas a conhecerem as Sagradas Escrituras é o ato mais subversivo que alguém podia fazer. Seguindo os ensinamentos de John Wycliffe, surge um teólogo tcheco chamado John Hus, que deu início a um movimento cujos seguidores eram chamados de hussitas. E John Hus reproduzia basicamente os ensinamentos de John Wycliffe. Wycliffe morreu de morte natural, mas John Hus foi perseguido, preso, e morreu queimado, cantando um hino. Quando Hus é condenado como herege, os ossos de Wycliffe são desenterrados para serem queimados como herege também. Veja a que ponto chegava a perseguição da igreja, ao ponto de desenterrar os ossos para condenar como herege um pregador do evangelho. E nós estamos no século XIV. Quando vai ser morto, a partir da sua perseguição, John Hus faz uma profecia. John Hus faz uma profecia, ele diz: daqui 100 anos vai surgir alguém que vai transformar a igreja. E 100 anos depois, surge Martinho Lutero, um monge agostiniano, um homem que temia a Deus, mas temia a Deus do modo mais equivocado que alguém pode temer a Deus.
temia a Deus por ter medo de Deus. Temia a Deus pelo pavor da condenação do inferno. Temia a Deus porque, ao constatar-se pecador, ele ficava estarrecido com a possibilidade de morrer sem que tivesse tempo de se arrepender dos seus pecados e por isso perdesse a salvação. Filho de mineiro que trabalha nas minas, não de Minas Gerais, obviamente. Filho de um mineiro. É interessante, que parece piada, mas uma vez a gente estava ensaiando uma peça de Natal na igreja, que eu fazia parte, e um irmãozinho lá da comunidade, ele estava fazendo a cena ali dos magos com o rei Herodes, né? E alguém pergunta assim, onde haveria de nascer o Messias? E ele responde, em Belém do Pará. Porque as pessoas achavam que Belém era Belém do Pará, veja. Ingenuidade, né? Martim Lutero, filho de um mineiro, de uma família simples. Um dia, sob o seu cavalo, debaixo de uma intensa tempestade, raios e trovões, terrível tempestade, Lutero acreditava que ia morrer naquele dia. E os raios caindo ao seu lado, e ele sobre o seu cavalo desesperado, tentando chegar em casa, e Lutero faz uma oração e ele diz assim, se eu sobreviver esta noite, eu prometo que dedicarei a minha vida exclusivamente ao Senhor. E ele não morreu naquela noite. E cumpriu a sua promessa, foi para o mosteiro agostiniano e se tornou um monge da ordem de Santo Agostinho. No seu mosteiro, o quarto onde dormem os monges se chama cela. Na sua cela, e da sua cela, Lutero examinava as Escrituras, e cada vez mais temendo a Deus, temia a Deus e tinha medo de Deus até o ponto que ele dizia, como eu podia amar a Deus? Impossível amar a um Deus que estabelece um padrão que eu não posso atingir e que me mande para o inferno. Deus, dizia ele, sou incapaz de amá-lo. Isso antes dele ter a experiência com a fé que justifica. Martim Lutero, então, era tão obcecado por ver-se livre dos seus pecados, que ele vivia uma vida de penitência, sabe? A penitência é um sacramento católico romano, onde você paga, onde você se castiga, e onde você é punido pelos seus pecados. Após a confissão, a doutrina, o sacramento da penitência e da confissão, eles estão entrelaçados no catolicismo. Após a confissão, sempre há uma punição. E na Idade Média, havia punições físicas, as pessoas se flagelavam por causa dos seus pecados. Lutero era obcecado por sua condição pecadora, de modo que ele ficava indo e vindo do confessionário o dia inteiro. Staupitz era o líder da ordem agostiniana e era o confessor de Lutero, a quem Lutero recorria para fazer as suas confissões. E Staupitz não aguentava mais que Lutero toda hora estava no confessionário querendo confessar pecados. Tinha vezes que Lutero ia da sua cela ao confessionário e antes que chegasse de novo à sua cela, ele voltava no meio do caminho, porque tinha lembrado de mais pecados. E um dia Staupitz diz o seguinte para Lutero: Lutero, peca forte. Peca forte, Lutero. Faz alguma coisa muito grave, mata sua mãe, Lutero.
para que você tenha efetivamente alguma coisa importante do que se confessar, para que você finalmente consiga experimentar na sua vida a graça de Deus. Staupitz é o primeiro homem a falar e a dar Lutero acesso a uma coisa que Lutero não conhecia, a graça de Deus. E ele manda então Lutero estudar a Bíblia para ser professor de Bíblia. Você vai ensinar a Bíblia, Lutero. E é onde Lutero vai mergulhar no profundos estudos das Sagradas Escrituras. E preparando-se para suas aulas de Bíblia, Lutero lê o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 17. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Lutero diz, quando eu li este versículo, eu o compreendi. As portas do paraíso se abriram para mim pela primeira vez. Porque veja, coloca para mim, Claudinha, o verso. Porque a justiça de Deus. Lutero comenta este verso da seguinte forma. Eu acreditei, sempre acreditei, que a justiça de Deus era aquela por intermédio da qual Deus pune os pecadores pelos seus pecados. Então a compreensão de justiça de Deus para Lutero é que Deus pune os pecadores pelos seus pecados. Mas quando ele lê que a justiça de Deus se revela no Evangelho, e ele vai se aprofundar no significado do que é Evangelho, e ele percebe, descobre que o Evangelho é Jesus Cristo revelado. Então Lutero diz, eu descobri naquele dia, que a justiça de Deus não é aquela por intermédio da qual Deus pune os pecadores pelos seus pecados, mas a justiça de Deus é aquela por intermédio da qual Deus pune os pecados dos pecadores em Jesus. De modo que em Jesus Cristo, os pecados de todos nós foram punidos. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E Lutero então traduz esse verso da seguinte forma: o justo se torna justo exclusivamente pela fé. Sola fide, somente a fé. O justo não se torna justo pela justiça das suas obras. O justo se torna justo pela fé em Cristo Jesus, aquele em quem na cruz os nossos pecados foram punidos. Aleluia! Portanto, a nossa justificação, o perdão dos nossos pecados, não se dá por meio seja das boas obras ou da penitência, mas se dá pelo fato de que eles foram punidos na cruz em Jesus Cristo. O justo só é justo e só vive como justo por intermédio da fé. E então, a partir daí, Lutero vai sistematizar a doutrina da justificação pela fé e não pelas obras. E na medida que a justificação ela é exclusivamente pela fé em Cristo Jesus, desmonta-se toda a estrutura de poder religioso do catolicismo, onde naquele momento da história o perdão era concedido pelo Papa ou pelos bispos, que declaravam perdão cobrando um preço, cobrando uma punição, e que agora
O Papa Leão X. O Papa Leão X, no início do século XVI, está construindo aquilo que hoje está lá no Vaticano, a Basílica de São Pedro. E a igreja estava sem recursos financeiros para concluir as obras da Basílica de São Pedro. De modo que, coincidentemente, no Sacro Império Romano Germânico, especificamente na Alemanha, e havia muito isso dentro da igreja, a prática do sionismo. O que é o sionismo? É a venda de cargos eclesiásticos por dinheiro. O cara queria se tornar bispo, ele pagava por isso e se tornava bispo. E havia um clã de uma família, os Brandeburgo, que eles queriam assumir a diocese de Mainz na Alemanha. E eles já eram responsáveis por outras dioceses. E assumindo a diocese de Mainz, eles teriam quase que um poder absoluto no território alemão. E eles foram ao Papa, reivindicando a diocese de Mainz para o clã dos Brandeburgo. O Papa, então, faz um trato com os Brandeburgo. Eu dou a vocês a diocese de Mainz, se vocês me pagarem 10.000 ducados para a conclusão das obras da Basílica de São Pedro. De onde eles iam tirar 10.000 ducados, que era dinheiro que não acabava mais. De onde eles iam tirar 10.000 ducados? O Papa diz o seguinte, tranquilo. Eu assino indulgências. O que eram as indulgências, falei semana passada, eram documentos que o Papa assinava para conceder perdão de pecados. Dos vivos e dos mortos. Porque as indulgências tinham o poder, segundo a Igreja Católica dizia, de fazer com que as almas daqueles que estavam no purgatório saíssem do purgatório. Então, os Brandeburgo pegaram aquelas indulgências e começaram a vender na Alemanha. E nesse momento, e nesse mesmo momento, você tem um monge agustiniano sendo tomado pela consciência da justificação pela fé. E quem crê na justificação pela fé, é impossível admitir as indulgências. Acontece, irmãos, que por que o movimento de Pedro Valdo não se tornou um movimento transformador da igreja como um todo? Por que o movimento de John Wycliffe não se tornou um movimento transformador? Por que o movimento de John Hus não se tornou um movimento de ruptura transformador, mas um movimento de Lutero, sim? Algumas coisas colaboram com isso, mas uma delas, eu gostaria de destacar uma delas, que foi um acontecimento que houve 50 anos antes do século XVI, no ano de 1450. Um cidadão chamado Gutenberg, ele inventa a prensa de tipos, a tipografia, que é a primeira máquina, primeiro invento capaz de imprimir livros. Até aquele momento, os livros eram copiados à mão. Levava-se muito tempo para você, por exemplo, produzir a cópia de uma Bíblia. Os textos escritos, os livros escritos e os seus autores, eles não tinham como ser reproduzidos e repercutir, porque não dava tempo para fazerem cópias suficientes para que todos tivessem acesso.
Mas com o surgimento dos tipos numéricos de Gutenberg, a imprensa em si surge. E em 1450, Gutenberg produz a Bíblia de Gutenberg, que foi a primeira Bíblia impressa. E a partir daí, esse tipo de invento ganha toda a Europa. E agora você consegue produzir livros em volumes e em velocidade que nunca antes havia se conseguido. De modo que aquilo que Pedro Valdo falava em Lyon, ou mesmo a Bíblia que ele traduziu em Lyon, ela não ganhava o território europeu, porque ficava restrito ali, porque você não tem como produzir livros, e não tem como copiar livros em velocidade. Levava um ano para copiar uma Bíblia. Mas agora com os tipos de Gutenberg, inventado em 1450, você tem condições de fazer com que o conhecimento, o pensamento de alguém ganhe rapidamente a Europa. E quando Lutero começa a escrever os seus escritos, isso se espalha pelo povo, pelas cidades e pela Europa. De modo que a invenção da imprensa em 1450 foi um dos eventos que contribuíram profundamente para a Reforma Protestante. Somados a isso, a crise econômica na Europa. Somados a isso, as pressões de invasões estrangeiras e externas que pressionavam as fronteiras do Sacro Império Romano Germânico. E tantos outros fatores e tantas outras variáveis que se tornam relevantes no evento da Reforma Protestante. O fato é que, diante deste dilema acontecido no ano de 1517, onde Martinho Lutero está contrapondo a doutrina das indulgências, repito, documentos vendidos para perdoar pecados, neste momento, então, Lutero produz as suas 95 teses contra as indulgências. São 95 frases que Lutero escreve questionando doutrinas falsas da igreja, o poder papal e uma série de outros preceitos. Você tem facilmente acesso a esse documento, só botar no Google 95 teses de Martinho Lutero e você vai lê-las, todas elas lá, se você quiser. Existem até documentos das teses comentadas. Você pode ler as teses com os comentários, com a explicação de cada uma e o desdobramento de cada uma delas. E este evento acontecido em 1517, basicamente vai confrontar a justificação pela fé com as indulgências. Irmãos, vamos ao texto bíblico. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3, versículo 21. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus sendo testemunhada pela lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante o quê? A fé em Jesus Cristo. Para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação de sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Até aqui, veja a primeira coisa que o apóstolo Paulo está afirmando, e na qual Lutero vai se basear: a justiça de Deus se manifesta pela fé em Jesus Cristo. Esta justiça é aquela pela qual Deus perdoa os pecados e não imputa os pecados aos pecadores. Portanto, a crise que Lutero tinha a respeito de se ver condenado pelos seus pecados, ela termina quando ele compreende que aquele que tem fé em Jesus Cristo é justificado. O que significa a palavra justificado?
Esta é uma doutrina muito bem construída por Santo Anselmo no século XI. A justificação pela fé. Ou seja, Deus puniu os pecados em Jesus, de modo que ninguém é salvo pelos méritos das suas obras. E ninguém será condenado pelos deméritos das suas obras. A salvação está mediada exclusivamente pela fé em Cristo Jesus, e não pelas obras. Então o cristão, ele é aquele que busca a santidade, que vive e deseja a santidade, mas não é aquele que vive angustiado, que vive culpado por conta dos seus pecados, porque ele sabe que os seus pecados já foram perdoados e justificados em Jesus Cristo. Imagine um tribunal. Imagine um tribunal onde há um réu, e nós éramos os réus, nós éramos os pecadores, nós éramos os culpados. E de repente, quando você está prestes a receber a sentença e ser declarado culpado dos seus pecados, imagine que você tivesse matado alguém, e você está sendo julgado por assassinato. E antes da sentença ser declarada sobre você, aparece Jesus na cruz do Calvário, dizendo: eu assumo a culpa. O culpado por este assassinato sou eu. A justificação, irmãos, significa Jesus assumindo sobre si a culpa. Veja que o apóstolo Paulo diz: e deste modo, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador. O que significa isso? Que a justiça de Deus, ela não pode acontecer sem que Ele puna o pecado. Mas Deus, Ele na cruz, Ele tanto se torna justo como se torna um justificador. Ou seja, nós não somos perdoados simplesmente porque Deus disse: eu te perdoei. Nós somos perdoados porque Deus assumiu para si mesmo as nossas culpas e puniu as nossas culpas em Jesus. E quem crê nisso, se sabe, se sente e vive como alguém sobre quem não pesa mais nenhuma condenação. Aleluia. Justificados pela fé em Cristo, temos paz com Deus. Paz. Romanos 5, versículo 1. Justificados pela fé em Cristo, temos paz com Deus. Não resta culpa. Não resta mais sentimento de dívida. Deus não contabiliza dívidas. E Deus também não contabiliza créditos. Ah, eu mereço. Não, você não merece. Ah, eu fiz por onde? Não, você não fez por onde. Todos nós merecemos o inferno. Todos pecaram. Nós acabamos de ler isso. Todos pecaram e estão igualmente destituídos da glória de Deus. E carecem da glória de Deus. Entretanto, na cruz do Calvário, nós fomos justificados. O nosso pecado foi arrancado de nós e foi punido em Jesus. De modo que o justo, ele se torna justo pela fé. O justo viverá pela fé. Aleluia. Esta é a doutrina da justificação de Martim Lutero. E que transforma a história da igreja. E que liberta o cristão das estruturas de poder da Igreja Católica Romana. E que quebra o poder das indulgências, que tira o poder papal, que tira o poder dos bispos. Ninguém está mediando coisa alguma. Não existe ninguém mediando o teu relacionamento com Deus. Não existe o pastor entre você e Deus. Eu gosto de dizer isso. Eu não sou sacerdote. Nós todos somos sacerdotes. Porque temos livre acesso a Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo. Então, se você crê em Jesus Cristo como seu Salvador, significa que você crê que os seus pecados já foram punidos na cruz e você não pode mais viver carregando culpas.
E você não pode mais viver carregando medo de Deus. E você não pode continuar vivendo carregando angústia e dúvidas a respeito da sua salvação. Você foi justificado na cruz do Calvário. Tenha fé nisso, creia no poder de Jesus Cristo na cruz e não tenha mais medo. Aleluia! Justificados pela fé. Verso 27. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Ou seja, onde é que alguém pode ser orgulhoso de si mesmo e dizer, eu sou uma pessoa boa, por isso eu mereço ir para o céu? Onde fica o orgulho? Não tem orgulho nenhum. Não são os seus méritos. Não são os meus méritos. São os méritos de Cristo. Paulo disse, se eu tenho que me gloriar em alguma coisa, eu tenho que me gloriar no Senhor e não nas minhas obras. Se eu tenho de me gloriar em alguma coisa, que eu me glorie no Senhor e não nas minhas obras. Filipenses capítulo 3. Por quê, irmãos? Ué, pastor, então não precisamos viver as boas obras por causa da fé? Podemos viver de qualquer jeito? Não, lembram do texto que nós lemos na abertura deste culto hoje? Quem chegou aqui cedo? Nós lemos Efésios 2, do 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras. Não vem das obras, para que ninguém se glorie nas boas obras. Porque as boas obras foram preparadas de antemão para que nós andássemos nelas. Quando nós somos regenerados em Jesus Cristo, porque no evento da nossa salvação, existem duas coisas que acontecem. Uma que se chama regeneração e outra que se chama justificação. E a partir disso acontece uma terceira coisa que nós chamamos de santificação. Ou seja, na salvação opera em nós a regeneração, a justificação e a santificação. O que é a regeneração? A regeneração é a morte da nossa velha natureza para nascer em nós um novo homem. Ou seja, a nossa índole de pecado, a nossa essência pecadora, a nossa inclinação para o pecado, o nosso coração pecador é substituído por um coração temente a Deus e que ama o Senhor e que se inclina agora para a vida e para as coisas de Deus. Ou seja, é uma transformação ontológica, é uma transformação na ordem do ser. Isso se chama regeneração. Nós fomos regenerados. O meu velho homem morreu e nasceu um novo homem. Aliás, eu assisti e vi um vídeo de um batismo essa semana feito num mar revolto, que quase que morreu o velho e o novo homem juntos lá no batismo. Então, o batismo simboliza o morrer e o nascer de novo. Isso se chama regeneração. O meu velho homem morre para nascer um novo homem espiritual. O meu homem carnal morre para nascer um homem espiritual. É a regeneração. Quando eu sou regenerado, o meu ser se inclina para aquilo que é bom, para aquilo que é belo e para aquilo que é verdadeiro. Aleluia. A busca essencial do homem, como diz a filosofia, é buscar aquilo que é bom, aquilo que é belo e aquilo que é verdadeiro. A regeneração nos torna aptos e capazes de encontrar, de nos inclinar para o bom, para o belo e para o verdadeiro. Ao mesmo tempo que eu sou regenerado, esse é o primeiro ato da conversão, eu sou justificado.
Que é a justificação? É então os meus pecados serem arrancados de mim e serem transferidos para Jesus Cristo, de modo que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí mesmo em Romanos, um pouquinho mais à frente, você vai ao capítulo 4. Paulo cita Davi no Salmo 32, quando ele diz aqui, no versículo 7, Davi disse... Versículo 7, capítulo 4, versículo 7. Davi disse, olha só, lê comigo em voz alta. Bem-aventurados aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Verso 8. Bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais atribui. Entende o que é a justificação, irmãos? É Deus dizer, jamais eu vou atribuir o seu pecado a você. Então, o cristão não é aquele que diz assim, pequei, estou com uma dívida com Deus. Não, o Senhor jamais atribui o seu pecado a você, porque você crê em Jesus, o seu pecado, ele está punido e pago pelo preço da cruz do Calvário. Entendeu o que é a justificação pela fé? Que nos liberta do medo, que nos liberta do peso, que nos liberta da culpa. Então, o nosso arrependimento, irmãos, é um arrependimento de quem está sendo trabalhado pelo Espírito Santo para a santidade. Eu falei da regeneração, eu falei da justificação, e em ato contínuo segue a santificação. O que é a santificação? É Deus operando em nós, tanto o querer como o efetuar. Ou seja, é Deus fazendo com que nós tenhamos, então agora, poder sobre o pecado, para buscar uma vida onde nós vamos abandonando o pecado e vamos absorvendo novas práticas de vida que se inclinam para a santidade. A santificação, a regeneração e a justificação são um ato estanque, são um ato único, um ato que acontece de uma vez para sempre. Uma vez justificado pela fé em Cristo, nenhuma condenação mais há para você. Aconteceu, isso está feito, isso está consumado. Palavra de Jesus na cruz, está consumado. A sua salvação está consumada. No ato da sua conversão, você foi regenerado e você foi justificado. E isso aconteceu de uma vez por todas. Deus não vai justificando você, Deus não vai perdoando você. Deus já te perdoou e você está perdoado para sempre. Essa é uma consciência profunda de liberdade. Mas que não nos dá, então, o salvo-conduto para viver de qualquer jeito. Por quê? Porque o terceiro aspecto é a santificação. E a santificação, se a regeneração e a justificação são um ato único, que acontecem de uma vez por todas, a santificação é um ato progressivo, é um ato que tem a ver com o processo. A justificação e a regeneração não são um processo, são um ato poderoso de Deus que acontece na sua conversão. Mas a santificação é um processo, é um ato de aperfeiçoamento pelo qual o crente vai passando. O apóstolo Paulo diz assim, vocês devem, ele diz isso lá no texto de Filipenses, no capítulo 2, vocês devem desenvolver a vossa salvação. É onde a nossa salvação então vai ser desenvolvida por nós. É aquilo que vai acontecer nas palavras da carta do apóstolo Tiago. Aliás, Lutero teve inicialmente muita dificuldade com a carta de Tiago, porque ele achava que Tiago de alguma forma estava contradizendo a doutrina da justificação pela fé do apóstolo Paulo nos capítulo 3 e capítulo 4 de Romanos. Quando Tiago diz, nós não somos justificados só pela fé, mas também pelas obras. O Lutero então diz o seguinte, a epístola de Tiago não serve para nada, deve ser queimada como palha. Mas pastor, como é que Lutero fala isso de um texto bíblico? Irmãos, Lutero, os reformadores, não liam a Bíblia com esta forma quase idólatra que nós lemos. Ele lia a Bíblia da seguinte prerrogativa,
É a palavra de Deus aquilo que revela Jesus. E se não revelar Jesus Cristo, não é a palavra de Deus, ainda que tenha sido dita por Paulo ou por Pedro. Mas essa é uma outra história para a gente falar lá no Sola Escritura. Viu, Policarpo? O modo como os reformadores liam a Bíblia. Então Lutero chegou num primeiro momento, depois ele reformula isso naturalmente, mas no primeiro momento ele chega a dizer: a Epístola de Tiago é como palha, não serve para nada. Por quê? Porque Tiago enfatiza as boas obras. E para Lutero a salvação é exclusivamente pela fé e não tem a ver com as obras. Porque é exatamente isso que o apóstolo Paulo diz nos capítulos 3 e 4. Aliás, leia em casa o capítulo 3 inteiro e o capítulo 4 inteiro de Romanos. Que você vai ver que não há dúvida que o apóstolo Paulo diz que a salvação é exclusivamente pela fé. No início do capítulo 4 ele chega a dizer: Abraão foi justificado pela fé ou pelas obras? E ele diz assim: é claro que foi apenas pela fé e não pelas obras. Mas Tiago chega e diz assim: Abraão foi justificado pela fé e pelas obras juntos. Mas na verdade Tiago não está contradizendo Paulo. O que Tiago está dizendo é o seguinte: que não há salvação verdadeira que não produza boas obras. O que Tiago está dizendo não é que as boas obras salvam. E Lutero vai entender isso posteriormente. O que Tiago está dizendo é que a salvação leva o crente a produzir boas obras. O que Tiago diz é: mostra-me a tua fé. Tá bom, você é justificado pela fé, mas as suas obras continuam sendo obras trevosas. Então, cadê a sua fé? Mostra-me a tua fé sem obras, que pelas minhas obras, olha o que Tiago diz: pelas minhas obras eu te mostrarei a minha fé. Ou seja, o que Tiago diz é o seguinte: que a fé, ela produz em nós boas obras. E tem razão, não é o que o apóstolo Paulo disse em Efésios 2:10, quando ele diz assim: Deus preparou as boas obras de antemão para que nós andássemos nela. Ou seja, então quando nós somos salvos pela fé, nós somos tirados das obras mais para as boas obras pela força do Espírito Santo. E daí vem a santificação, onde as obras se tornam consequência da regeneração e da justificação. Ou seja, as minhas boas obras, elas não são um meio para eu ser salvo. As minhas boas obras, elas são o produto, a consequência, o resultado da justificação pela fé, por intermédio da qual eu fui salvo. Entendeu isso? Amém? Isso é a justificação pela fé. Sola gratia, nós falamos semana passada. Sola fide, nós falamos hoje. Semana que vem nós vamos falar do sola escritura. E depois no outro domingo vamos falar dos solos Cristos. E depois no dia 31, marca esta data, é uma sexta-feira, dia 31 de outubro, nós vamos estar aqui, que é o dia que marca a Reforma Protestante. E eu vou continuar contando a história da Reforma Protestante. Inclusive, eu vou contar para você, explicar para você que relação tem o dia da Reforma Protestante com o Halloween, que são no mesmo dia. O que uma coisa tem a ver com a outra? E tem a ver. Eu vou falar disso no dia 31 de outubro, que é dia da Reforma Protestante. Veja, dia da Reforma Protestante. Não venha fantasiado. É dia da Reforma Protestante. Dia 31 de outubro. Às 19h30 nós estaremos aqui para um culto especial da Reforma Protestante, onde vamos terminar de contar a história da Reforma e vamos falar do último sola, o Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém?